primeira neste capítulo, ela deve ir até o versículo 31, mas eu não vou fazer a leitura imediatamente de todos os versículos de 1 a 31. Eu quero ler apenas os 7 primeiros versículos, ou os 6 primeiros versículos, mas nós vamos ler todo o texto para a mensagem dessa manhã, mas a cada ponto referenciado nós vamos conferir para que a gente ganhe tempo com isso. Com esse método a gente possa remir o tempo aqui nessa manhã. Palavra de Deus, então, irmãos, Neemias, um dos livros históricos do Antigo Testamento. E que livro este? A palavra de Deus diz assim: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus 1/4 do dia. Em outra 4/4 dele fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias, Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então disse, bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo o bendizer e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Amém. 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 Melhorou. Aquilo que estava acontecendo no meio do povo de Deus, no meio da grande congregação, aquilo que estava acontecendo com aquelas pessoas ali reunidas depois da reedificação dos muros, ao ouvirem a leitura da palavra de Deus, da lei do Senhor, se estende na forma de uma oração longa, profunda, intensa. Eles ouvem a lei do Senhor naquela manhã, e então uma grande confissão pública de pecados se inicia ali, no meio daquela gente. Uma oração de toda a nação e uma oração por toda a nação de Israel. Por 24 dias, meus irmãos, aquelas pessoas estiveram ouvindo a lei de Deus. Elas estiveram por 24 dias estudando a lei do Senhor. Aquilo que Deus havia dado ao seu povo por mãos de Moisés há muito tempo. Elas estavam famintas pela palavra de Deus. Uma fome intensa, profunda pela palavra do Senhor se manifestou no coração daquelas pessoas. E por 24 dias elas ouviam sem cansar a palavra de Deus. Por 24 dias elas estavam expostas à palavra de Deus, recebendo a palavra do Senhor, e elas então, ao findar deste período, elas estão agora jejuando e vestindo pano de saco, e elas estão jogando terra
sobre a cabeça, e isso era um gesto de uma humilhação, de um quebrantamento incomum, que rompia a normalidade do dia a dia daquelas pessoas. Elas estão expostas, humilhadas diante do Deus dos céus. Elas estavam expressando um profundo arrependimento pelos seus pecados. A palavra de Deus veio a elas, expondo o coração de cada uma daquelas pessoas, revelando o que estava guardado no coração, confrontando cada uma delas. Um poderoso e um grande espelho foi colocado diante delas naquela manhã. E por horas, por dias, elas foram levadas ao reconhecimento, a uma convicção profunda de que alguma coisa precisava ser alterada na vida daquelas pessoas, de que algumas direções precisavam ser corrigidas, de que a bússola precisava ser alinhada, a agulha da bússola precisava ser ordenada, bem orientada novamente. Há algo acontecendo naquele lugar, como nós esperamos que também esteja acontecendo em nós, quando nós também somos expostos ao poder da palavra de Deus. Eles estão vivendo uma convicção intensa, arrebatadora, que é sustentada pelas misericórdias do Senhor. E nesta adoração pública em que aquelas pessoas estão ali envolvidas, aquele culto ao ar livre, aquela adoração corporativa, comunitária, congregacional, na qual elas estão naquela manhã envolvidas, elas estão sendo colocadas diante de Deus e da grandeza de Deus, e Deus e a grandeza de Deus podem ser muito claramente percebidas naquilo que aconteceu naquele dia. E o texto que nós temos nessa manhã, meus irmãos, nos ajuda exatamente a refletir e pensar sobre como a nossa adoração deve tomar como paralelo, como comparação o que está acontecendo aqui no meio do povo de Deus na cidade de Jerusalém, naquele lugar que Deus havia escolhido para ali manifestar o seu nome, sua glória, para ali renovar no coração do seu povo as promessas antigas que ele havia feito, porque ele ama o seu povo, porque ele quer o bem do seu povo, porque ele zela do seu povo, porque ele quer o nosso bem, porque ele nos ama e porque ele zela por nós e de nós. Ele nos faz também ouvir estas palavras nesta manhã, quando nós estamos diante dele, também diante dele, para adorá-lo, publicamente, comunitariamente, corporativamente. E esse texto nós temos dividido ele em 3 pontos muito simples, mas que podem ser claramente observados aqui na leitura. Inicialmente, meus irmãos, o que temos é uma adoração cheia de quebrantamento, uma adoração repleta de quebrantamento. É o que nós vimos exatamente no texto que nós pudemos ler agora pela manhã, os versos de 1 a 6, e eu estenderia pelo menos até o 7, quando o narrador bíblico diz: Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão.
Em primeiro lugar, aquela adoração pública, ela era uma adoração cheia de quebrantamento na presença de Deus. Eu acredito muito que esse é o tipo de adoração que Deus espera de nós também. Porque talvez, endurecido ao longo dos dias que precedem, que antecedem o nosso encontro comunitário para adorar a Deus, talvez endurecidos ou machucados pelas lutas, pelos problemas, pelas preocupações, pelas aflições, embora saibamos que devemos confiar em Deus e não nos tornar ansiosos pelo que comer, vestir e beber, ainda assim sabedores destas verdades quanto ao descansar do nosso coração, ao esperar em Deus, nós somos assim tão frágeis e nós acabamos fugindo a isso, a essa orientação, e nós nos ferimos, nos endurecemos, nos tornamos ansiosos, preocupados. Acontece comigo e eu acho que acontece um pouco também com você. E então, quando nós chegamos nesse lugar que foi escolhido para oferecermos um culto semanal a Deus, eu acredito muito que Deus deseja e espera que a nossa adoração seja também uma adoração repleta de quebrantamento em nosso coração. Porque Deus gosta de corações quebrantados. Ele gosta de corações quebrados, frágeis, pequenos, não orgulhosos, rígidos, ressentidos, prontos para a guerra. Que culto poderoso é esse que nós temos descrito aqui no texto que nós lemos? Um milagre, um verdadeiro milagre operado pela palavra de Deus no coração daquelas pessoas, estava em curso ali. Um milagre no coração. E esse milagre chama a nossa atenção para o fato de que Deus, Ele aceitou aquele povo, a adoração daquelas pessoas naquele dia. Porque esta adoração, ela é governada pela palavra dEle, ela é guiada pela palavra dEle, dirigida pela palavra dEle. Essas pessoas estão quebrantadas, isto é, elas estão submissas a esse ordenamento de Deus para elas quanto à vida, quanto à adoração. É uma adoração centrada na palavra, que começa, que se processa e que é concluída sob a autoridade da palavra de Deus. Não sob os caprichos e as ideias mirabolantes de algumas pessoas, mas debaixo da vontade de Deus. Deus recebe aquela adoração, um culto no qual a palavra é lida. E nesse culto onde a palavra de Deus é ouvida, meus irmãos, aquelas pessoas são levadas a uma confissão pública dos seus pecados. E aqui está um bom referencial histórico para aquilo que a igreja presbiteriana ou as igrejas originalmente fincadas, enraizadas na reforma protestante, porque que no nosso culto nós silenciamos por um momento e nós fazemos confissão dos nossos pecados a Deus. O templo se torna então este grande confessionário em que nós entramos e nós estamos diante de Deus. E por um momento nós silenciamos, porque assim disse o profeta: cale-se diante de Deus toda a terra, cale-se diante do Senhor, para que reconheçam os seus pecados. E depois nós nos erguemos numa súplica e numa oração de gratidão, porque sabemos que Deus não nos priva do perdão dos nossos pecados. Aquele culto acontece onde a palavra é ouvida, aquelas pessoas são levadas à confissão do pecado,
E então elas são levadas ao louvor e a uma oração de reconhecimento da grandeza de Deus. Irmãos queridos, a adoração a Deus era, naquele dia, a expressão pública daquelas pessoas que estavam experimentando uma mudança significativa na vida. Por que nós nos reunimos para adorar a Deus? Por que nós saímos da nossa casa a cada domingo? Por que nós nos encontramos nesse lugar, especialmente aos domingos, para adorar o Senhor? Você não veio para um encontro social. Você não veio bater tabela, bater ponto, cumprir uma agenda comum qualquer. Mas por que nós chegamos aqui? Por que nós fazemos isso? Porque fazer isso que estamos fazendo é uma expressão pública daqueles que tiveram as suas vidas intensa, profundamente, significativamente mudadas. Porque nós fomos tirados da morte para a vida e das trevas para a luz. Porque nós fomos separados, desarraigados. Esta é a linguagem que Paulo usa na carta aos Gálatas. Desarraigados, sabe o que é isso? Desarraigar é arrancar pela raiz, é tirar pela raiz. Ele nos tirou desse mundo para Ele, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então estar aqui é expressar exatamente que Ele fez algo em nós. Essa adoração não é apenas um período de tempo em que nós cantamos algumas músicas, em que nós fazemos algumas orações, em que nós lemos alguma porção das Escrituras e ouvimos uma prédica, um sermão, uma pregação. A adoração não é apenas isto. Tudo isto faz parte da adoração. Tudo isso é elemento da adoração. Mas ela não é apenas isso, querido irmão. E eu queria que você prestasse atenção para o fato de que a adoração pública, ela se torna a oficina do Espírito de Deus, onde Ele conserta corações e onde Ele provoca importantes mudanças na nossa vida. Deixa eu repetir isso. A adoração pública se torna a oficina do Espírito de Deus, onde Ele conserta corações e onde Ele provoca importantes mudanças em nós. Quantos dos nossos agora estão privados de terem os seus corações consertados? Quantos dos nossos estão agora privados de experimentarem importantes mudanças em suas vidas, porque não estão na adoração pública a Deus? Porque não estão vivendo esse momento em que, diante do Senhor, nós temos falado a Ele, e Ele tem falado a nós, num diálogo. Porque a adoração é isso, é um santo diálogo divino com Deus, em que Ele nos fala, nós respondemos, Ele nos cura e nós o bendizemos, Ele nos ordena e nós diremos: sim, Senhor, nós faremos a Tua vontade. O texto diz que eles estavam juntos naquela manhã, e juntos eles formaram uma grande congregação. Aquela grande congregação recebe a palavra de Deus, em seguida eles confessam os pecados e eles adoram o Senhor seu Deus por 3 horas. Veja, não era um culto rápido,
curtinho. Eu já vi colegas pastores dizer assim: reverendo, sua liturgia é muito longa. Aí eu fico assim, eu digo: uai, esse povo tem liturgia mesmo na igreja deles? Porque se a nossa liturgia é muito longa, eu fico perguntando o que é que eles fazem de fato no culto. Eu estou falando de pastores presbiterianos, né? Mas veja, o texto diz que por 3 horas aquelas pessoas leram, ouviram a palavra de Deus. O texto diz que eles ouviram sobre a vontade de Deus, eles ouviram sobre como Deus deseja que eles deveriam viver, e ao ouvir isto, eles viram seus pecados expostos por 3 horas, uma quarta parte do dia, diz o texto. Então, quando eles terminaram aquela primeira quarta parte, aquelas primeiras 3 horas, ouvindo a palavra de Deus, por mais 3 horas, eles ficaram diante do Senhor, prostrados, confessando os seus pecados. E a gente não consegue ficar meia hora orando de joelho, não é? A gente fica 5 horas cantando no louvorzão. Tiver uma boa banda, bons músicos, bons cantores, 5 horas no louvorzão. Galileu, Galileu, Galileu. Não sei nem se é assim, que eu não gosto da música. Agitando. Mas a gente não aguenta meia hora de oração contrita, quebrantada. A gente está tão desacostumado de chorar na presença de Deus. A gente está tão desacostumado de desfrutar de um período mais prolongado de deleite, de quebrantamento, de choro, de lágrima, de vê-las se secarem e renovarmos de novo, elas molharem novamente. A gente está tão desacostumado disso, a gente não aguenta meia hora de oração, não aguenta. Aquele povo ficou 3 horas confessando os seus pecados, mais uma quarta parte do dia lamentando, chorando pelo mal que eles fizeram diante de Deus. Meus irmãos, quão imprescindível é para nós sermos constantemente expostos ao poder da palavra de Deus, a fim de que nós possamos também lamentar pelos nossos pecados, lamentar pelas nossas negligências, pela nossa frieza, pela nossa rudeza, pela nossa vileza, pela maldade, pela nossa apatia espiritual, lamentar, confessando, e ao mesmo tempo em que lamentamos, em que confessamos, suplicamos pelo perdão de Deus, que é rico em perdoar. A mão dele está estendida para perdoar. Sempre que virmos um pecado em nós, devemos nos voltar rapidamente, pela fé, para Cristo, buscar em Cristo esse perdão, contemplar a sua obra, o resgate da sua herança, o selo do seu Espírito em nós. Irmãos, nós devemos, e aqui há um cuidado com respeito a esta matéria do enxergar os nossos pecados, do enxergar a nossa maldade, a nossa carnalidade. Há um cuidado quanto a esta matéria. O cuidado para não olharmos mais do que devemos olhar para nós mesmos, mas olharmos mais para Cristo. E o que isso significa? O cuidado para que
não nos demoremos olhando para nós, concentrados em nós mesmos, tão fixados em nossos próprios pecados, encará-los, reconhecê-los, assumir os nossos próprios pecados, mas o cuidado para não nos prendermos tão intensamente a isto e enxergarmos apenas nós mesmos ao ponto de que não possamos ver Cristo e a graça dele nos perdoando. Quanto mais olharmos para nós, mais desanimados nós ficaremos, meus irmãos. Mais abatidos nós ficaremos. Nós precisamos nos concentrar na perfeição de Cristo e não em nossas imperfeições. Sim, Senhor, eu tenho pecado e desagradado o Senhor, e eu estou triste, eu lamento pelos meus pecados, eu não sou digno de estar na Tua presença, eu não tenho obedecido a Tua lei, eu não tenho feito como o Senhor deseja que eu faça, mas eu sei que Tu és poderoso para me fortalecer. O Senhor é poderoso para me perdoar, e a adoração que acontece em meio a esse tipo de quebrantamento, a esse quebrantamento de coração, revela a grandeza de Deus de um modo maravilhoso. É isso que o texto está nos dizendo. Porque exatamente nos versículos, meus irmãos, que temos aqui, a partir do 5, então, as grandezas de Deus, ou pelo menos uma pequena parte dessa grandeza de Deus é colocada diante do povo. E o versículo 5 diz que os levitas chegam aquelas pessoas e eles fazem uma convocação ao povo dizendo: coloquem-se de pé agora, levantem-se. Não pode haver verdadeira adoração sem verdadeira humilhação. Eles estavam humilhados, eles podiam adorar. Os levitas dizem: vocês se prostraram para confessar os pecados. Agora coloquem-se de pé para que vocês louvem a Deus. Ergam-se. E diz o texto, então, no versículo 5, eles dizem: bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Louvem a Deus. É o que eles estão dizendo, porque Deus vive eternamente. Ele vive para sempre. Eles estão dizendo: bendito seja o nome da glória de Deus, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Eles estavam dizendo: Deus é digno de ser louvado, mas acreditem, o seu nome é muito maior, e a dignidade que Ele possui é muito maior do que possamos nós pensar. Todo o nosso louvor é muito pouco diante da grandeza do nome de Deus. Você acha que o que a gente oferece a Ele, a altura exatamente, cobre a grandeza do nome dEle? Ah, meus irmãos, a grandeza do nome dEle, a glória dEle está muito acima da nossa capacidade de louvá-lo. Essa grandeza do Senhor que está sendo aqui proclamada nessa manhã é, primeiro, uma afirmação de que somente Ele é Deus. Somente Ele é Deus. Versículo 6: só Tu és Senhor. Essa adoração, ela se vale de uma verdade monoteísta, de que Deus é o único Deus, o único Senhor, num mundo repleto de ídolos, como aquele povo vivia, e o nosso mundo também é um mundo repleto de ídolos, é verdade, mas no mundo repleto de crenças erradas, contraditórias, de crenças em falsos deuses, aquele povo estava orando naquele dia ao único e verdadeiro Deus. Eles não estavam perdendo tempo falando com falsas divindades. Eles não estavam falando com falsos deuses criados pela vã imaginação humana. Só Tu és Senhor. Nós não adoramos outro Deus também. Nós adoramos o único e verdadeiro Deus, o único trino e verdadeiro Deus. Um só Deus que subsiste
em 3 pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Pai não é um Deus, e o Filho não é um outro Deus, e o Espírito não é outro Deus. Eles são o único Deus, a mesma essência, o mesmo poder, a mesma glória. 3 pessoas no ser divino. Isso ultrapassa a nossa capacidade humana de racionalizar. Mas é assim que ele se revela. O nosso Deus é o Pai, é o Filho e é o Espírito. Ele criou o céu, os céus dos céus, diz o texto, todo o exército da terra, do céu, a terra, tudo que nela há, os mares, tudo que neles há. Eles estavam com suas mentes e seus corações dirigidos ao Deus Todo-Poderoso. A grandeza de Deus é revelada no reconhecimento, na constatação de que Ele é o único Deus e que nós só adoramos a este único Deus e que nós queremos amar este único Deus e nós não vamos abandoná-lo, nós não vamos deixá-lo, porque Ele é o nosso Deus. A grandeza de Deus está sendo revelada naquele dia, num ato de adoração. Também, quando o texto diz que além de ser Ele o Criador de todas as coisas, Ele é aquele que preserva toda a vida. Veja o final do versículo 6. E tu os preservas, a todos convide, e o exército dos céus te adora. Deus sustenta a criação, Ele sustenta todas as coisas. Ele é o Criador, o sustentador, o provedor, o mantenedor, sua providência está em ação. Mas também, em terceiro lugar, a grandeza de Deus é revelada aqui, quando o texto diz que os anjos o adoram, o exército dos céus adora a Deus. O exército dos céus te adora, Senhor. Meus irmãos, sendo este Deus quem Ele é, verdadeiramente Ele é digno de ser adorado pelo seu povo. E como nós vamos adorá-lo? Nós vamos adorá-lo com um coração quebrantado, humilde na presença dEle. De alguém tão grande assim, nós precisamos trazer um coração humilde, quebrantado diante dEle. Mas em segundo lugar, esse texto que nos fala de um povo exposto a Deus e à grandeza de Deus, em meio a uma adoração pública, nos ensina que esta adoração ela era animada pela bondade de Deus. Veja os versos 7 até o 17. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão, o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas porquanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito. Escutem e leiam, prestem atenção. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó, seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guardaste-os de dia por uma coluna de nuvem, de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes destes juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado, que lhe fizeste conhecer preceitos, estatutos e leis, por intermédio de Moisés teu servo lhes mandaste. Pão dos céus lhe deste, na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuir a terra que com mão levantada lhe jurastes dar. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram ouvir-te,
e não se lembraram das tuas maravilhas, porque lhes fizeste. Digo, que lhes fizeste? Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade, tu não os desamparaste. O que você tem aqui? A narrativa desde a saída do Egito até a chegada à porta da terra prometida. E o que essas palavras significavam para aquelas pessoas naquela manhã? Que a adoração daquelas pessoas deveria ser animada pela bondade de Deus. Assim a nossa adoração deve ser animada em sabermos que Deus é bom. A adoração daquelas pessoas de Jerusalém, além de ter sido adornada, enfeitada por um profundo quebrantamento, ela foi animada pela bondade de Deus. Uma oração que lembrava a magnífica bondade do Senhor. Primeiro, escolhendo Abrão. E eu não falei errado, é Abrão. Porque era assim que ele se chamava inicialmente, Abrão. Primeiro escolhendo Abrão, uma história marcada pela livre escolha soberana da graça de Deus. Ele escolhe. Deus chama Abrão, que vivia em Ur dos Caldeus, uma terra de idolatria, e do meio da idolatria Deus se revela àquele homem. E como parte da mudança que Deus vai fazer na vida de Abrão, Deus transforma o seu nome de Abrão, Deus muda de Abrão para Abraão. E uma grande e poderosa história se desenvolve a partir disso. A bondade do Senhor se manifestou a Abraão, meus irmãos. Deus prometeu a ele e prometeu à sua descendência a terra de povos inimigos de Deus, de povos alienados de Deus. E Deus cumpriu cabalmente essa promessa. Aquele povo precisava lembrar suas origens, versos 7 e 8 que nós lemos. Veja, aquele povo está adorando a Deus. Aquele povo deve lembrar da bondade de Deus, e lembrar da bondade de Deus é lembrar das suas origens, do seu começo, do seu princípio. Eles precisavam ter renovadas a lembrança de que eles eram uma continuidade daquela semente de Abraão. Precisavam lembrar que suas origens remontavam a uma experiência de fé. E às vezes nós precisamos relembrar também que a nossa origem, o nosso princípio, o nosso começo, porque nós fomos nascidos de novo, feitos novas criaturas. Então nós temos também uma origem, um começo espiritual, como filhos de Deus. E nós precisamos também mirar na bondade de Deus e muitas vezes lembrar do nosso começo, para que a nossa adoração seja animada. Animada aqui não quer dizer seja aquela adoração pulante, não é? Cheia de extravagância, fazendo trenzinho. Eu fui comer pizza um dia desse. Eu não deveria comer muita pizza, né? Mas não estou comendo muita não, irmão. É uma vez ou outra. Aí a gente foi comer uma pizza um tempo desse. Aí de frente à pizzaria, para aquelas bandas ali, tem uma igreja. Era um domingo, acabou o culto aqui. Eu não vou dizer o nome para não dar direito a processo. Eu sei que em frente à pizzaria tem uma igreja. Aí a gente desce do carro, o culto acaba cedo, a gente vai. Aí quando eu passo, uma zoada, uma zoada maior do mundo. Aí a gente passa assim, quando eu, curioso que sou, que olho, tá os crentes tudo num trenzinho da alegria. Um monte, descalço, e todo mundo correndo, um atrás do outro. E o trenzinho, eu brincava muito disso quando eu era menino na escola, né?
E aí o pessoal correndo assim dentro da igreja, pelos bancos, e a bateria quebrando todas, e um pessoal cantando descalço, música num estado de espírito assim, elevadíssimo. E era aquela cobrinha, era uma anaconda, né? De crente, era uma anaconda de crente, o trenzinho da alegria dos crentes. E eu olhei assim, eu disse assim, a animação aqui não tem nada a ver com essa palhaçada gospel, com esse ultraje da honra e da glória de Deus. A animação aqui é ânimo, é ter ânimo, é ter força, é ter disposição. A bondade de Deus produz esse ânimos, essa animação em nós, vida, respirar. Versículos 9 a 17, eles estão sendo lembrados de como Deus foi bondoso, ouvindo o clamor do seu povo no Egito, a aflição dos filhos de Israel, que estavam cativos no Egito. Eles são lembrados, meus irmãos, dos poderosos feitos do Senhor, a libertação, tendo como líder Moisés, conduzindo aquele povo por entre as águas do Mar Vermelho. Eles passaram o mar a pé enxuto, aleluia. Guiados pela nuvem de Deus e protegidos do calor do sol, e à noite a coluna de fogo iluminando o escuro do deserto. Eles estão sendo lembrados da bondade de Deus. Acredite, Deus é bom ainda. A bondade dele está também sobre nossas vidas. E não poderia esquecer de como o Senhor se revelou no Sinai. Deus falou do céu ao seu povo, Ele deu a sua lei. Eles estão sendo lembrados de que não faltou comida quando a fome chegou, não faltou água quando a sede era poderosa, mas ainda assim eles foram desobedientes. Mas notem o versículo 17, no final diz que porém, contudo, o Senhor é o Deus perdoador, clemente, misericordioso. Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em bondade. E Ele diz: vocês não foram desamparados. Deus supriu as necessidades, mesmo quando eles foram rebeldes. Ele é bom. A nossa adoração, irmãos queridos, também precisa levar em conta a bondade de Deus. Olhe os sinais, as obras da bondade dele na sua vida. Recorde de sua bondade. Sua bondade para conosco é uma expressão do seu amor, e isso deve constranger o nosso coração amorosamente a adorá-lo. Alguém pode agir com bondade sem amar. Por outras razões, ele faz algo bom, sem o amor, sem amar. Mas ninguém poderá amar e não agir com bondade. Deus nos ama e Ele nos trata com bondade. Deus nos ama, Ele ama o seu povo, Ele é bom para com o seu povo. Em último lugar, dos versos 18 a 31, aquela adoração pública, marcada por arrependimento, contrição, marcada pelo reconhecimento e lembrança da bondade de Deus, ela era também uma adoração marcada pelas misericórdias de Deus. Um povo que adora quebrantado, um povo que é animado na bondade, um povo que é sustentado pelas misericórdias. Vejam o que diz a palavra de Deus, verso 18: ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixastes no deserto,
A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar, não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhe deste na sua sede. Desse modo os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, os seus pés não se incharam. Também lhe destes reinos e povos, que lhes repartistes em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, tiraste-os e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais que nela entrariam para a possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. E tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas, olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim foram desobedientes, e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando eles a ti, dos céus tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes destes libertadores que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei, porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. No entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos e de outras terras. Mas, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Aleluia. A misericórdia sustenta, irmãos. A misericórdia sustentou aquele povo. Uma adoração que é marcada, que é sustentada pela misericórdia. Na multidão das misericórdias de Deus, Deus não abandonou seu povo, mesmo quando eles levantaram um bezerro para afrontar o Senhor naquele deserto. Houve disciplina, é verdade, mas houve misericórdia, é verdade. Essa grande narrativa da história desse relacionamento entre Deus e Israel, ela avança do deserto, agora entrando em Canaã, e o texto que nós lemos, versos 22 a 25 e 26 até o final, vai falando agora não apenas do tempo na terra, na chegada, mas vai falar agora do tempo dos juízes, versos 26 a 31. Quando eles na terra eram desobedientes, Deus trazia o opressor para discipliná-los, eles se arrependiam, clamavam, Deus levantava um libertador. É o tempo dos juízes. O que está sendo narrado nesta grande oração é a história da vida de um povo. Deus cria, o seu povo é cativo no Egito, é liberto, está na terra, está vivendo agora altos e baixos. O Senhor, a sua bondade, abençoando materialmente, quer no deserto, quer na terra onde eles estavam agora assentados, Deus suprindo, mas eles desobedecendo, eles abandonando o Senhor, eles virando as costas para o Senhor. E o moto que se repete agora, nesse tempo, longo tempo, que o livro dos Juízes descreve para nós, de queda, de levantamento, de queda, de levantamento. O moto era que cada um fazia o que era bom aos próprios olhos. Mas ainda assim, Deus os sustentou com misericórdia.
Eles viveram aquele período num completo relativismo moral e espiritual. E aqui a oração que está sendo feita, a oração é que aqueles que adoram a Deus em Jerusalém, lembrem-se da misericórdia de Deus. Mas pela tua misericórdia, o Senhor não acabou com eles. Deus sustenta o seu povo com misericórdia. Ele sustenta você também com misericórdia. Sabe por que eu estou de pé e você está de pé ainda? Por causa das misericórdias de Deus. E nesta manhã o Senhor nos lembra estas verdades, não para que a gente fiados nelas, confiados nelas, permaneçamos talvez do jeito que a gente está, fazendo do jeito que a gente está fazendo, vivendo do jeito que a gente está vivendo. Antes, irmãos, nos lembremos que fazer nos lembrar destas verdades visa nos trazer para perto dele, andar mais com ele. Um povo que se esquece do seu passado espiritual perde a sua identidade no presente. Um povo que se esquece do seu passado espiritual perde completamente a sua identidade no presente. A palavra de Deus ouvida levou aquele povo ao quebrantamento. Arrependidos dos pecados, eles podem adorar a Deus, e eles são agora levados a olhar para o passado, olhar o retrovisor, olhar o tempo quando a bondade, a misericórdia de Deus foi tão preciosa para eles, para os seus pais. Eles eram herdeiros disso. Ver o trato de Deus com seus pais, enxergar a grandeza ou as grandezas de Deus manifestadas a eles, para que eles soubessem quem eles eram, qual era a identidade daquele povo. O que temos encontrado aqui nesta manhã também, neste texto, deve com certeza nos lembrar três coisas, com as quais eu encerro. A adoração pública que nós também prestamos a Deus não pode ser um evento mecânico onde apenas cumprimos uma liturgia fria, calculista, amordaçada, mas um ato do coração de adoração a Deus. Quebrantados, animados na bondade e sustentados pelas misericórdias. Em segundo lugar, a adoração precisa levar em conta estas verdades, para que de fato nós cantemos de júbilo na presença de Deus. E em terceiro lugar, a nossa adoração não pode deixar de fora a certeza de que até aqui o Senhor nos tem ajudado. Ebenezer. Até aqui o Senhor nos tem sustentado. Aleluia. Que nós possamos ser um povo também como o povo em Jerusalém, colocados diante de Deus e da grandeza de Deus para adorá-lo. Louvado seja o seu nome. Amém. Vamos orar? Fique em pé se puder e vamos agradecer a Ele, irmãos queridos. Nosso bom Deus, nós não nos cansamos de declarar que o Senhor é o nosso bom Deus. Nós não nos enfadamos de declarar que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. O Senhor nos sustenta. Ó Deus, que o nosso coração quebrantados na tua presença, ofereçam ao Senhor adoração verdadeira e sincera, segundo a tua palavra. Abençoa a tua igreja, conforta, consola, anima, para o teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus, é o que te pedimos. Amém.